Oi, oi, pessoal. Boa noite. Vamos hoje para mais uma live, né? Nesse horário das 19h30. Hoje eu vou receber a querida Elo Scarantino, que já está chegando por aqui. Deixa eu convidar. Bem-vinda, Natália. Hoje o tema. Oba! Olá, Bem-vinda! tudo E bem? aí, tudo bem? Há quanto tempo? Lani, você falou ontem, 2014, eu quase morri do coração. Falei, gente, é muito tempo. Mas que Pois bom, é. né? Olha que chão, né, que a gente andou. Que bom. Não, e é Não, legal porque a gente fala das relações virtuais, né, do Instagram e das redes sociais em geral, mas você vê que a gente consegue ter vínculo, né, Lani? A gente pode ficar muito tempo sem se ver, mas o vínculo, o carinho, a admiração, eles permanecem. Então, com fico muito certeza. feliz pelo convite, por estar aqui, enfim, né, e te reencontrar aí nessa caminhada. Pois é, e depois eu fiquei na dúvida, né? Eu pensando se a gente se conheceu, foi na oficina de aprimoramentos da Paula Quintão, ou se foi no clube dos impulsionadores. Eu não sei. Eu lembro que eu fiz os dois também, mas eu não lembro o que veio primeiro, para dizer a verdade. Foi Eu um dos acredito dois. que eu fiz assim, eu participei da oficina de aprimoramentos, e aí no Tá. outro ano ela ofereceu a oficina, e me parece que quem comprasse a oficina ganhava o clube, que eu acho que era o primeiro ano do clube. Será que não era o contrário? Agora eu já estou confusa. Não sei. Mas de qualquer Bom, forma, eu foi sei muito que bacana. Porque algumas pessoas dessa época eu me lembro de manter vínculo até hoje. E olha que faz tempo, e muita coisa já aconteceu na nossa vida, na minha, na sua, enfim. Mas a gente, de alguma forma, continuou, né, conectado. Isso é muito bacana. incrível. Tem assim, eu acho que são mais de 15 pessoas daquela época que a gente conseguiu estabelecer um vínculo, assim, um carinho especial, sei lá. Eu sempre falo para minha filha, porque você sabe, né? A minha filha ela tem 16 anos, adolescente, né? Pré-adolescente. E aí eu sempre falo para ela assim, que as amizades do colegial, né? Eu não digo nem do ensino médio, mas do ensino fundamental os últimos anos, né? São amizades que você experimenta muitas coisas e essas amizades elas permanecem. Por exemplo, amizades da faculdade é uma coisa totalmente diferente. Você não monta esse vínculo, sabe? É uma fase tão gostosa da adolescência, né? E aí, eu comentando com ela outro dia, né, que eu tenho um termômetro para estabelecer as minhas amizades. Eu penso assim, se eu viajar independente do horário, e eu ligar para tal pessoa e perguntar assim: você me recebe na sua casa? O primeiro termômetro, esse laço de confiança, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que foram apresentadas, né, através do clube e de outros movimentos, que você cria esse laço, são pessoas que você, sabe, tem esse grau de confiança, de intimidade. Então, você, a Rafa Tavolaro, Luciana Grande, Renata Livramento, enfim, são Nossa, a vários. Cida, né? A Cida Queiroga também. Cida Queiroga, que a Cida já foi do Espírito Selvagem, a primeira versão da Paula, no Espírito Selvagem. Eu estou participando esse ano, que eu acho que é o. Sim. Não sei se é a quarta versão, eu não lembro, mas assim, nossa, é incrível, incrível essa energia. Não, com certeza, com certeza. Esse ano a gente então voltou, né, a se reencontrar. Estou mexendo no filtro aqui, tá uma graça, né? Tá aparecendo 500 pessoas diferentes. Vou achar um filtro bonito para mim. Eu acho que esse ano eu voltei para o clube, Lani. Eu estou fazendo o clube dos impulsionadores de novo, com a Paula. Então a gente também vai vivendo, né? E vai
conectando, se reconectando com algumas pessoas, enfim. É muito interessante mesmo. Eu estive no clube ano passado, eu tô alternando, eu falo assim, todo ano ela manda o convite, né? O ano passado eu estive, aí em setembro entrei no Espírito Selvagem. Aí eu falei, ó, Paulo, eu vou ficar assim no clube, eu faço um ano e outro não, um ano e outro não. É, Porque senão é muita coisa e você às vezes acaba não desfrutando, né? Então esse ano eu fiquei mais quietinha no Espírito Selvagem, assim, tá fluindo que é uma beleza. muito Bom, bom. vamos ver quem está chegando por aqui. Andresa, seja bem-vinda. Andresa querida. Lá a S Carantino, lá. Acho que Aí então, já é minha Sofia. galera. Os Ah, carantinos em peso. Isa Peixe Carantino, Eliana, Isabela lá. Natália. Se tem uma galera que gosta de jogo nessa vida, Lani, são essas meninas. Porque eu brinco que elas são minhas cobaias, né? Porque cada vez que eu faço uma certificação nova, eu preciso treinar. E elas são as primeiras, né? A acompanhar, enfim, a testar o conteúdo. É bem bacana. Faz muita, assim, os jogos, né? A ludicidade, eu amo essa vibe, né? Enfim. Felipe, seja bem-vindo, Andresa. Então, vamos começar, né? Nas apresentações. Quem não me conhece, eu sou a Alane, lá do Psicanalise. Sou psicanalista, né? Apaixonada pelo desenvolvimento humano, pelo florescimento humano. Eu sempre falo que eu trabalho com florescimento humano, né? Apaixonada pela escrita, né? E assim, nesse mundão do meu Deus aí, das relações virtuais, né? Algumas concretizadas no presencial também, que é incrível, conexões. E hoje, trazendo aqui para vocês a Elo, né? E ela vai trazer um tema para a gente muito importante, né? Que eu sou apaixonada também, que é a questão dos jogos de autoconhecimento. Então, eu vou pedir para que ela se apresente, aí a gente já vai começar falando sobre isso. Então, muito bom. Então, obrigada novamente pelo convite, Lani. Eu fico muito feliz de estar aqui, enfim, né? E poder compartilhar um pouquinho desse mundo que eu sou apaixonada, que é o mundo dos jogos, né? Eu trabalhei em RH, na área de desenvolvimento humano, por mais de 20 anos. Fui do mundo corporativo, fui head de RH. E aí, há 2 anos atrás, eu parei, né? Decidi sair e me dei de presente um sabático. E a partir desse sabático, eu comecei a focar no empreendedorismo mesmo, né? Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, sempre trabalhei com a questão do autoconhecimento, né? De uma forma mais profunda, de uma forma focada. E fui, ao longo do tempo, experimentando ferramentas diferentes que fossem agregando valor para os meus processos. Então, é isso que eu tenho feito aí nos últimos tempos, né? Buscado opções para fazer com que os meus processos, eu sou hoje mentora de vida e de carreira, porque carreira faz parte da vida, né? Então, eu acho que quanto mais alinhado a gente estiver com a nossa essência, trazendo para o mundo o nosso melhor, muito mais felizes a gente tem condição de ficar. A gente está num mundo do trabalho muito adoecido, né? Muito adoecido. Já estava antes da pandemia, não tem nada a ver com a pandemia, mas a pandemia potencializou muitas coisas que já estavam acontecendo do ponto de vista de saúde emocional e tal. E aí eu fui buscando como é que eu poderia ajudar as pessoas ao longo desse tempo, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar desenvolvimento e trabalhar desenvolvimento de um jeito integrativo, né? De um jeito complementar aí a só questão racional. Então eu comecei a estudar os jogos sérios, né? Eles são conhecidos como serious games, são jogos sérios, porque eles têm uma diferença dos jogos que a gente faz com os nossos filhos, quando a gente está num fim de semana, com os nossos amigos, né? Ele vai além do entretenimento. Ele entretém, ele é lúdico, né? Ele traz esses traços, mas ele tem uma questão de aprofundamento, embora seja feito de um jeito leve. Então, isso tem crescido muito nas organizações, né? As organizações hoje em dia já aceitam mais o uso dos jogos. Isso acontece nas escolas também. Existem vários jogos muito bacanas, a gente pode falar sobre alguns deles que trabalham, por exemplo, a questão da comunicação não violenta,
a questão de explorar os nossos pontos fortes, né? Ver as nossas forças de caráter em ação. Então, são jogos muito simples, mas que conseguem aprofundar de acordo com o que você quer trabalhar. Então, grosso modo, é um pouco disso que fazem os jogos que eu tanto amo aí e estudo bastante também. Eu acredito muito que, assim, a criança, né, eu que trabalho, preciso estudar muito o desenvolvimento humano, né, a criança, ela precisa, de repente, pegar um brinquedo, destruir aquele brinquedo em algumas situações, né, ou então abrir para ver como que funciona, montar, desmontar. Isso faz parte, né, dessa coisa lúdica, né, de buscar encontrar soluções, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? A gente tem que estar sem dúvida. Então, eu acredito muito que a gente preserva, né, um pouco disso. Obviamente, isso se destaca mais na infância, mas o adulto também, né? Porque a gente também tem a nossa criança interior que precisa ser abastecida, né? Sim, com certeza. Então, a ludicidade tem esse poder, né? De trazer até mesmo essa leveza, né? Eu observo muito no consultório, aquele adulto que você vê que chega super mega carregado, né? Muitas vezes estresse, ansiedade, uma série de coisas. E ali aquele momento, né? Nós, enquanto profissionais, a gente consegue quebrar um pouco disso, né? De repente, às vezes eu saco lá um kit de cartas, alguma coisa, e aí a pessoa já se sente, nossa, eu tô aqui sendo tratado, né? De repente, tira um pouco dessa seriedade que o mundo dos adultos, né, tem. Então, como que você, como facilitadora de várias ferramentas, que eu sei que você facilita, vê esse processo? Sim. Eu gosto muito de falar que eu gosto de trabalhar com jogos, porque embora ele tenha uma coisa lúdica, uma coisa meio diferente, a gente tende a se comportar no jogo como a gente se comporta na vida. Então, a partir da observação do jogador, você consegue explorar muitas coisas que talvez um processo tradicional levasse muitas sessões para acontecer. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. A outra coisa que eu gosto muito de trabalhar com jogos é por conta da sincronicidade. Então, você sabe, quando a gente faz um jogo, quando a gente está num grupo, né, que seja de duas pessoas, existe um campo que é formado. Então, quando as cartas saem, né, se for um jogo de cartas, quando as cartas saem para você, as cartas são para você, Lani. Não tem como. Às vezes eu brinco, né? Você já jogou o Miracle comigo? Às vezes eu brinco que só falta escrever o nome antes de começar a carta, tipo Lani, vírgula, e a mensagem vem. E sai para você a mensagem que é sua, sai para o outro que é do outro. Então eu acho que potencializa muito. E na medida que a gente, que é adulto, que já é um pouco mais cético para essas questões, começa a ver esse poder do campo em ação, as pessoas conseguem se entregar mais ao jogo, né? E começam a se abrir muito mais. Então eu brinco assim, que tem jogo meu, que a pessoa quando passa por sessão comigo, ela tem duas reações, né? Ou ela chora, ou ela ri. Porque assim, ele pega na emoção, ele não consegue ser indiferente. Acho que isso é muito bacana, assim, acho que isso é uma coisa muito importante. Pega na emoção. E quando você trabalha a emoção, a partir da emoção, você sabe, você consegue mudar muitas coisas na sua vida, né? Quando é só o racional, fica mais difícil. Fica muito difícil, quando é só a cabeça que quer. Então, você consegue juntar a cabeça, né? A mente, a emoção, para você poder entrar em ação e modificar na sua vida aquilo que você deseja. Uhum. Então, é maravilhoso, né? Até essa questão, eu lembro de uma partida que nós fizemos, eu nem lembro, estava lá no começo. E aí eu tenho uma questão, né? É bem assim, sabe? Aquilo assim foi na veia. Eu falei, meu Deus do céu. É impressionante. E você acredita que isso virou um ponto de referência para mim? Eu não consigo esquecer do momento, né? Eu sempre sempre que eu vou contar um pouco das minhas experiências, né? Como, digamos, empreendedora, né? No mundo digital, que muitas pessoas às vezes não entendem, né? Que isso é um trabalho, que a gente consegue desenvolver coisas assim mega sérias, incríveis, né?
enfim, e a partir da visão, né, de minha insegurança que eu tinha na época, isso me abriu, assim, um clarão que até hoje eu falo. Reverbera, né? É E muito a poderoso, partir, muito poderoso. eu Tem jogos pensei, assim que abrem portas diferentes, né? Então, o Miracle para mim também foi muito marcante, porque foi o primeiro jogo que eu me tornei certificada, né? Uma facilitadora certificada. E eu sempre vi muita transformação depois das sessões. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, que me procuram até hoje, né? Que fazem questão de fazer uma sessão do jogo antes de tomar uma decisão importante. Trabalho, vida pessoal. Por quê? Não que ele não é um oráculo, um tarô, que eu também gosto, mas não é isso. Ele faz você refletir sobre os seus pontos, sobre a forma como você está enxergando uma situação. Então, só o fato de você conseguir ampliar a sua própria visão já é muito importante. Então ele te tira disso. Eu lembro que o Miracle, quando eu comecei a jogar online, ele nunca tinha sido jogado online. Ele foi um jogo construído para o mundo físico. fiz, lembro, Mas como eu tinha muitos amigos pela internet, pelo Brasil, né? A gente está em locais diferentes. Todo mundo falava assim: ah, mas eu quero jogar, eu quero jogar. E eu me lembro que eu falava assim, gente. Então tá, nós vamos jogar entre amigos, porque eu não sei se vai funcionar, porque a gente nunca jogou online. E aí a primeira sessão do jogo online, Lani, eu lembro que para mim assim foi tão poderosa que até hoje foi uma das sessões mais bonitas que eu já conduzi. E ali eu vi a força do online. Então, a partir daí, tudo foi ficando mais fácil. Aí eu comecei a treinar outros facilitadores a jogar online, treinei o próprio criador do jogo, né? Como é que eu conduzia as minhas sessões, e fui fazendo outras formações e sempre trabalhando, tanto no presencial como no online. Então, o Miracle, por exemplo, é um jogo que ajuda a gente a fazer escolhas, né? Então, é um jogo poderoso que ajuda você a enxergar uma situação difícil, desafiadora, de um jeito diferente, né? De um jeito mais amoroso. Ele é baseado no Curso em Milagres, não sei, você conhece, com certeza. O livro, a eu Rafa fiz, Tavolaro, que você citou, sabe eu fiz tudo disso, né? eu fiz a certificação do Miracle Choice com Ah, com o Pocket, jogo de com bolso. a Cláudia Sakai. Ah, que legal. Sim, sim, uma querida também. Porque, Aí eu. justamente porque eu utilizo como recurso nos meus atendimentos, né? E é Obviamente, excelente, excelente. até você, assim, eu como psicanalista, né? A psicanálise não tem essa pegada de que jogos, né? Mas aí Sim, eu busco muito ferramentas nas quais eu acredito que aquela pessoa ela pode se beneficiar, não para todas as pessoas. Então isso aí eu é já coleto verdade. na anamnese. Então sempre, eu adoro tudo que vem de um curso em milagres, eu já tinha participado de partidas com você, com a Rafa. Sim. E aí eu falei, não, tem que se aprofundar, fazer uma formação, né, para buscar esse conhecimento. Para E explorar melhor a ferramenta, né? Porque eu acho que quanto mais você conhece, mais você consegue explorar. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com coaching, agora com a mentoria, muitas vezes eu sentia que naquela sessão cabia, e em outras sessões não cabia. Então, você tem que ter domínio da ferramenta para você saber quando que aquilo faz sentido ou não. Ou quando você conduz num grupo, quando você está passando por uma situação, porque o jogo também é pra gente, né? Quando a gente está vivenciando uma situação desafiadora, como é que a gente pode se ajudar a observar de um outro jeito? Então, é bem interessante, assim, eu sou muito fã dessa ferramenta em geral. E aí a gente tem várias, né? A partir daí eu fui do Miracle, o Miracle que fala sobre escolhas. Fui fazer uma certificação que ajudava a revelar propósito, né? O propósito já está na nossa vida, mas como é que eu posso olhar melhor ao que está ao meu redor para poder minimamente começar a ter um caminho, né? Um direcionamento. Enfim, tem vários, gente. Propósito, protagonismo, comunicação não violenta, forças de caráter. Então, assim, o mundo dos jogos tem crescido demais, demais, felizmente. você conhece aquela da Renata Livramento? Sim, eu sou certificada também nessa. Inclusive, eu não sei se eu te contei, Lani, mas eu criei junto com uma amiga minha um jogo agora na pandemia. Ai, sério? Bacana, não A contou. gente tinha, Interessa. então, a gente tinha feito. Eu já queria fazer esse jogo, né? A gente tinha um tema em comum que a gente queria desenvolver um jogo.
Aí quando eu saí do mundo corporativo, que eu me dei o sabático e tal, ela falou, ó, quando você voltar, a gente senta e começa. A gente fez uma reunião presencial e aí entrou a pandemia. Então foi um jogo que nasceu na pandemia, né, à distância. Ele nasceu primeiro online, agora que ele está no físico. E ele trata sobre consciência, né? Ele é uma jornada de evolução da consciência. Então, desde você identificar seus valores, identificar seus medos, né? E aí a gente conseguiu fazer uma correlação muito bacana com chakras também. E aí a gente passa toda a jornada e o fim da jornada é um presente que a gente ganha, né? Do próprio campo lá do jogo, que é uma sinergia de óleos essenciais. Eu sou aromaterapeuta, não sei se você lembra, mas assim, eu fiz uma composição de óleos por chakras, mas eu deixo o campo dizer para você quais são os óleos essenciais que vão te ajudar a continuar aquele desafio. E eles são como? Cartas? Tá maravilhoso. É um jogo de cartas, é um jogo de tabuleiro, mas ele também é online. Não, eu vou, com certeza, a gente vai abrir para facilitadores, vai formar pessoas, porque a gente quer que essa mensagem vá se espalhar, né? A gente não quer ficar com conhecimento, eu e a Cláudia, então a gente está criando todo o material dos facilitadores, a gente vai ter uma turma especial, que é a turma piloto, onde eles vão, né, ajudar a gente a fechar o formato da facilitação, vão ganhar mentorias extras e tudo mais. Mas assim, tá lindo. A gente já fez vários testes, né, jogos com pessoa física, e a gente já aplicou em 2 organizações. Uma delas é uma referência na área de tecnologia, a gente fez para 130 pessoas ao mesmo tempo, e foi maravilhoso. As pessoas elogiaram a gente, vieram atrás do Instagram para agradecer pela experiência. Então, assim, o jogo nem nasceu oficialmente, né, mas já está trazendo muita alegria pra gente. Já. O que eu acho bacana também é assim, o crescimento que nós temos diante dos insights, né? Sim. Você vê assim, insights, a gente acha que é uma coisa tola, né? Que é uma bobagem, que é uma viagem. Mas não, às vezes você tem uma demanda importante e às vezes um insight, sabe? Você consegue enxergar aquele ponto de luz que faltava, né? É isso mesmo. É incrível. É um novo ponto de vista, né? Às vezes, porque eu sei assim. Travou? Deu uma travada, mas aqui tá tranquilo agora. Voltou. Tá, eu tirei da internet, porque a internet dá uma variada, eu pus no 4G, o 4G vai melhor. Quem estiver aí, comenta, manda aviãozinhos. É verdade. Se tiver mais alguém que gosta de jogo, já encaminha para a pessoa. Exato. Mas é isso. Então, a gente tem visto, e aí a gente tem visto nesse mundo corporativo, né? O quanto a gente não está conseguindo se expressar, o quanto a gente está com muito medo, né? A gente está deixando de agir por conta dos medos. Então, a gente está bem confiante, assim, que esse jogo que nasceu num momento tão importante, tão especial, possa chegar e agregar bastante valor aí para quem participar das jogadas, quem tiver acesso a ele. E dá para jogar individual e em grupo, né, Lani? Então, quem trabalha com terapia, quem trabalha com você, né, psicanálise, enfim, consegue usar dentro de sessão. Isso é bem bacana. Muito bom. E, assim, você consegue também pegar aquele conteúdo seu interno, né, fazer várias analogias, né, no seu contexto, a partir, sei lá, uma cartinha que você tira ali, é bem aquilo que você falou, é como se estivesse lá escrito para a Lani. Enfim. Não, é impressionante. E eu que facilito muitas sessões, eu vejo, você vê também. É impressionante, gente. Não dá para dizer, porque... Quer dizer, dá para dizer, né? A gente, na verdade, tem uma conexão maior e quando a gente se conecta com as mensagens, quando a gente está presente naquele ambiente, naturalmente as coisas acabam acontecendo. Então, a carta não vem para você por acaso. Ela vem porque ela tem uma mensagem. E aí a importância de ter um facilitador muitas vezes, porque mesmo eu, por exemplo, que sou certificada em vários jogos, né? Quando a questão é minha, Lani, não dá para eu jogar para mim sozinha. Porque eu vou ver aquilo que eu quero ver. Né? Quem que vai fazer aquela pergunta que, sabe, aquela pergunta que vai te falar aquela assim... pergunta matadora. É isso, assim. Então precisa ter um facilitador para te ajudar a extrair o melhor que aquela mensagem pode te trazer, né? Então, isso é uma coisa importante também. Não sei se você percebe isso nos seus
jogos também. Sim, sim. Não sei se você conhece, né, as cartas do Florescer, né, que não foi desenvolvido na pandemia, mas foi no finalzinho de 2018, que foi justamente algo que foi criado quando eu fui fazer a certificação do UPEX, da Renata, lá em Fortaleza. Dentro de 40 dias, assim, eu tirei todas as ferramentas da caixinha, criei um mapa mental, criei todo o projeto e aí consegui lançar através de uma oficina lá, de escrita, já criar tipo um protótipo para colocar para o mundo e fazer esses testes que você fez. E então aí nasceu o Florescer, mas aí depois veio essa necessidade da certificação, porque não basta só você ter a ferramenta, né? Mas aí você vai estar dando de cara com os conteúdos internos da pessoa. Sem dúvida. Muitas vezes não é só você conduzir, você tem que estar preparado para essas demandas. E aí envolve várias coisas, né? A ética, enfim, uma série de percepções para poder você estar acolhendo aquela pessoa, né? Então... Não, isso é super importante que você está falando, porque tem jogos que eles não são vendidos fora da facilitação, né? O Miracle é um, o jogo do protagonismo é outro, o nosso jogo vai ser assim. Por quê? Porque a gente vai, para você ter uma ideia, a gente termina lá com a sinergia dos óleos essenciais, né? Que é o quê? As pessoas tiram uma, duas ou três cartas, depende do que cair no dado, e tira lá os óleos essenciais. E ali tem qual é o óleo essencial, para que ele serve. É isso. E a cor do nível de consciência que é. Tá tudo bem. Só que na formação, você vai ter pelo menos 2 horas e meia de aula sobre aromaterapia. Por quê? Porque não é só entregar. Você precisa entender, você precisa saber de onde surgiu isso, por que é tão poderoso, que podem dar problemas, como é que você recomenda o uso. Então tem uma questão de responsabilidade que não é porque é um jogo que tá tudo bem você fazer e não investir em estudar. Então é tudo. Tem cartas de imagens, tem toda uma aula da projeção, da onde vem do seu subconsciente, como é que você extrai o melhor, como é que você explora a foto. Então, tem muita responsabilidade por trás de um jogo, sabe? É lúdico, mas é muito sério. Exato. E você fez a formação para o Florescer depois? Então, hoje, por incrível que pareça, e aí quando eu criei o Florescer, não tinha nada a ver com pandemia, mas vendo o futuro, né, e vendo que a tendência é o online, eu já criei a versão digital junto, né? Ótimo. E aí eu senti de fato essa necessidade, porque já não dava mais para estar atendendo no tete a tete, para estar explicando, não, tem que criar alguma coisa para que consiga, né, dar uma substância para essas pessoas. E aí foi idealizada a certificação e hoje a gente está indo para a 21ª turma. Nossa, que máximo! Que demais, que demais. 21ª turma. Ano passado, assim, foi sabe, muitos profissionais, né, vindo para o mundo, se forçando, né, porque muita gente caiu de paraquedas nesse mundo. Muita gente, muita gente. E você ficava ali na orelha só, gente, vocês têm que ir para o mundo digital, vocês têm que marcar presença. Não, eu não consigo, eu não quero ir aí ver a pandemia, todo mundo para online. Ou você vai ou você vai, né? Não tem jeito. Os jogos ajudam a melhorar a interface, né, do cliente, do paciente com o profissional. Então, há uma interação, né, na facilitação. Então, é algo que a tendência é essa hoje, atualmente. Então, é impossível você não utilizar recursos em atendimentos online, né? Essa é a tendência. Sem dúvida, sem dúvida. E a universidade está aí para isso, né? Bia, boa noite, Bia Pérez. Estela, doutora Estela, geriatra aqui, bem-vinda. Cristiana. Gente, façam perguntas, coloquem aí curiosidades. E outra coisa, isso ainda é relativamente novo. Muito novo, muito novo. As pessoas não têm ainda essa percepção do poder, né, dessa potência que há. Eu acho que só vivenciando, né, Lani? De verdade, eu acho que só você passando por um processo onde você vivencia a experiência do jogo.
Porque aí você consegue ver, né? Você vai falar, nossa, então eu tô vendo isso, puxa, então tá. Então, a próxima vez que eu preciso dar um passo, ou às vezes, por exemplo, hoje em dia, né? A gente tem muita dificuldade de se expressar, de comunicar aquilo que a gente está sentindo e por que que a gente está sentindo ainda aquilo. E aí existem, por exemplo, jogos que trabalham comunicação não violenta, que ajudam a gente a nomear os nossos sentimentos, né? E identificar as necessidades por trás daquele sentimento. Então, facilita conversas de família, facilita conversas em escola, facilita conversas no trabalho, porque são recursos que te ajudam, né? De um jeito leve, mas assim, a gente quando fala sobre emoções, sobre sentimentos, a gente é muito pobre de repertório, né? A gente fala, tô bem, tô mal, vai, no máximo as 5 emoções básicas, lá acabou, difícil. E tem uma lista de mais de 30, 40 sentimentos diferentes, necessidades iguais. Então você começa a falar assim, tá, eu tô me sentindo assim porque no fundo eu gostaria que acontecesse tal coisa, ou eu sinto necessidade de proteção, de reconhecimento, de cuidado, de... E aí você, quando consegue nomear essas coisas, você consegue melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Então, por isso que eu falo, eu acho que a gente ganha uma aceleração nos processos de desenvolvimento humano na medida que a gente tenha recursos que nos ajudem a trazer coisas profundas com mais leveza. Porque é leve, pode ser leve, deve ser leve, né? Por mais que você... É como se fosse assim, você psicoeducar as pessoas, né? Porque eu vejo, primeiro que educação emocional deveria ser deveria Nossa, ser inserida na grade, né, curricular lá no pré-escolar. sem dúvida. Porque você recebe adultos que só estão ali na correnteza, né, vivendo esse turbilhão de coisas, de rotina. Agora não, que as pessoas estão fazendo meio que o caminho de volta para casa, estão procurando desapegar muito, assim, dessa coisa da correria, né, isso ainda vai levar um tempo. Sim. Mas você vê adultos que não sabem nomear os sentimentos, né? Eles só sentem e se desesperam, porque na maioria das vezes nem sempre são bons, né? Tem a ver com fundo de ansiedade, estresse, depressão. Sim. Então é tudo junto e misturado. E aí lá está você mostrando as emoções, que emoção é diferente do sentimento. Exatamente. Enfim, Educando, né? É um processo educativo também. educativo. Eu já tive casos, né, de utilizar uma ferramenta que eu acho que talvez você conheça, que utiliza a comunicação não violenta, que é do Luiz Pura Luz. É o Grok? Da empatia. Não, não conheço, não conheço. Ai, olha, é um amor. Eu tenho todas as cartinhas. Que legal. Todas. Amo. Para cada... Então, ele trabalha com a comunicação não violenta. E são jogos só com palavras, né? E aí você pega um adulto, entendeu? E vai espalhar essas cartinhas e começar a fazer o processo. E você vê a transformação, né? Então, assim, é muito incrível. E algo que os profissionais precisam, como se assim, não sei nem se a palavra certa seria isso, ter expertise, jogo de cintura em muitas situações. Porque existe o perfil das pessoas. Por exemplo, tem pessoas ainda que estão muito... que são céticas, né? Tem fatores também que tem a ver com a religiosidade da pessoa. Então, o profissional, ele tem que estar preparado, não é? Sem dúvida. Para saber qual é a ferramenta ideal para cada. E isso acaba... já aconteceu, por exemplo, do Florescer, o facilitador está com a sua facilitação, a sua certificação, tudo ok, terminou. Adora a escrita, vai para a prática, né? Vai com medo mesmo, mas vai. E no primeiro atendimento, dá de cara com alguém que não tem nada, não tem nenhuma afinidade com a escrita. E aí já começa a pensar assim, ou eu não soube aplicar, começa a se sentir inseguro, entendeu? Às vezes a ansiedade atrapalha. E aí já desacredita da ferramenta e fala assim, não, aqui já não vai. Então tem todo... A certificação existe para isso, né? Exatamente. Para que você se sinta segura
e entenda que ali tem um processo, né? Sem dúvida. Não, com certeza, Lani, é um processo de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, porque você está mexendo com a vida das pessoas, né? Você toca em pontos durante a aplicação dos jogos muito sensíveis. Por isso que eu falo, tem jogo que as pessoas se emocionam muito. E você tem responsabilidade com aquela emoção que você, de certa forma, gerou. Como é que você cuida disso? Como é que você lida com isso? Então, assim, se você não está preparado, o jogo acaba sendo uma péssima ferramenta. Por isso você tem que ter você tem que ter muito preparo, você tem que ter muita ética, muita seriedade. Precisa, não é só porque é legal. Então, por exemplo, existem jogos que eu tenho que também não requerem facilitação. Eu me proponho a pagar a facilitação para explorar aquela ferramenta no melhor que ela pode fazer. No melhor. Para mim é importante, né? Então, assim, para mim, mas isso é em toda profissão, né, Lani? Eu acho que eu trabalhei muito tempo com coaching, hoje eu estou mais para mentoria por conta da experiência que eu tive profissional, então eu acho que eu já ajudo mais mentorando do que fazendo coaching. Mas é aquilo, também foi uma profissão sem barreira de entrada, então todo mundo, muita gente despreparada, acabou meio que sujando o nome da profissão, né? E é uma profissão maravilhosa, é uma metodologia incrível quando ela é bem aplicada, quando você está com um profissional muito bom. Muitas ferramentas, né? Por exemplo, dentro do próprio Florescer, uma espécie de mapeamento de mandala foi inspirado na Roda da Vida, né? Sim. Porém, uma coisa que já vem com a ludicidade, que já nós somos atraídos, né, pelo lúdico, justamente em busca de abastecer-se de curiosidade, criatividade, enfim, de algo que desperte o interesse, né? E aí, obviamente, existem digamos assim, as fases, né? Porque você vai se deparar com conteúdos importantes, né? E às vezes eu percebo que uma imagem, uma palavra, vai despertar aquilo que a pessoa não consegue verbalizar, né? E ali já vai acontecer o processo, né? Sabe que tem um processo meu que chama uma consultoria, que chama caleidoscópio, né? A ideia é a gente exatamente fazer uma mudança de lente para ver diferentes possibilidades da nossa expressão no mundo do trabalho, né? E aí eu sempre faço toda a composição das esferas com muitas perguntas, né? Muitas perguntas investigativas, e aí abro muito a escuta, mas eu termino com imagens para cada uma das esferas. Imagens diferentes que vêm do campo. A pessoa escolhe uma carta de 1 a 10, de 1 a 5, enfim. E é impressionante a mensagem que essa carta vem, o quanto ela complementa aquilo que está sendo dito, o quanto ela traz uma nova perspectiva, o quanto ela levanta um medo que está por trás daquelas falas todas. Então, você percebe que é um processo poderosíssimo. Mas, de novo, não adianta virar qualquer imagem e pedir para a pessoa fazer uma relação. Você precisa saber o que você está fazendo, explorar o que você está fazendo e tudo mais. Então, eu acho muito, muito maravilhoso, assim, né? A gente usar o melhor que a gente tem nos processos. Então, por exemplo, esse jogo que eu criei com a minha amiga, a gente pega conceitos do mundo corporativo, de cultura e valores, a gente pega níveis de consciência que vem desde o Maslow e depois foi melhorado pelo Barrett, a gente fala de chakras, a gente fala de Heart Math, que é aquela ciência que estuda a inteligência do coração, né? E que mede isso do ponto de vista científico, é validado, não é uma meditação qualquer, né? Assim, mostra a importância disso. E vai fazendo tudo até chegar nos óleos essenciais, que a aromaterapia existe desde antes de Cristo, né? Assim, aliás, Cristo, quando recebeu os 3 presentes, 2 deles tinham relação com óleos essenciais, que na época não eram óleos essenciais. Mas o incenso, né, que é uma resina, que é o olíbano, e a mirra. Um é foco na missão, o outro é conexão com o céu. Então, assim, gente, Cristo nasceu de 3 presentes, 1 era ouro e 2 eram esses quase ouros, né? Então, é usar o que tem ao nosso redor da melhor maneira possível para que a gente possa ajudar as pessoas que estão querendo elevar consciência, que estão querendo se desenvolver emocionalmente, que estão querendo fazer escolhas melhores, enfim, aí cada jogo tem seu objetivo, né? Mas esse é o mais importante. Acaba fazendo parte da natureza do todo, e nós somos o todo, né? Nós somos interligados com todos esses elementos, né? Então, sem dúvida. tudo acaba convergindo, né? Para que haja essa experiência. Uma vez eu fiz um curso de
aromaterapia, né? Básico, né? Mas, assim, eu achei incrível. E até hoje, eu não consigo deixar os óleos essenciais. Ah, é muito poderoso, muito poderoso. Assim, eu sou fã, né? As pessoas que me conhecem sabem. Eu trabalho com aromaterapia vibracional e a tradicional. A vibracional, ela é uma linha mais sutil, então você pode inclusive tomar na água, né? Ela é feita para isso, uma gota. Então não tem contraindicação, não tem nada. Lani, tira as pessoas da cama com depressão, né? Óbvio, tem que ter acompanhamento médico e tomar os remédios também, mas é um complemento, né? É uma terapia de integração, ela integra outros processos. Mas assim, ela te ajuda a ter foco, ela te ajuda a ter clareza, ela te ajuda a dar energia. Então, dependendo do que você quer, sai alguma coisa assim. E a gente tem visto nos playtests do jogo o quanto sai a mesma coisa, a sinergia certa para a pessoa certa. Então, você tem uma questão de relacionamento que você tem que cuidar, porque você tá com medo de não ser amada, lá. Aí vem um óleo essencial que te ajuda a trazer amor próprio, autoconfiança, não sei o que lá. Aí o outro precisa ter mais clareza, precisa ter mais não sei o quê, mais confiança, mais sentir, né, com condição de sobreviver nesse mundo louco. Aí vem uma raiz forte, tipo um vetiver, estrutura, ação. Então você olha para isso e fala, gente, é muito, muito interessante, né? A Rô falando aqui, que comprou ontem um óleo essencial. Olha que maravilha. Já põe aqui do que é o óleo. Foi o óleo. Que óleo foi esse que a gente está curiosa. Mas é maravilhoso. É Tem maravilhoso. coisas que são experiências assim lá dos nossos antepassados, né? Eu lembro que a minha avó, mãe de primeira viagem, né? Ela falava assim, a Carol com aquele período de cólicas, né? Muito novinha, um mês, 2 meses, aí ela falou assim um dia, você pega uma fralda, descasca uma cebola branca, coloca no meio, passa o ferro, né, ali para aquecer, descobre sua barriga, a barriga dela, põe a fralda no meio, deita numa rede e coloca ela por cima de você. Você vai ver um milagre. Olha, quando Carol começava com as crises, assim, que ela chorava tanto que a vizinhança, muitas vezes, vinha perguntar, falava, a bebê tá doente? O que a bebê tem? Deixa que era as crises. E era isso. Mas, assim, acalmava muito, muito. Então, não, a gente tinha muita sabedoria que a gente, com o tempo, foi abrindo mão, né? Dos nossos avós, dos nossos ancestrais. Então, com essa história do HeartMath mesmo, que a gente faz lá no jogo, existe um estudo que fala que 80% das informações elas saem do coração e vão para o cérebro. E só 20% é do cérebro para o coração. Então, quando a sua avó dizia para você ouvir o seu coração, tinha uma sabedoria ali. Não era empírica, né? Não tinha dados científicos como hoje tem, das marcações dos nossos hormônios, dos batimentos cardíacos, do que está acontecendo no mundo em termos de energia, dos hertz, etc. Mas já existia uma sabedoria muito simples que te dizia isso. Escute o seu coração, ele fala com você. Né? Então, quando você toma uma decisão super racional, mas seu coração está apertado, repensa. Alguma coisa em você está dizendo que não é o melhor caminho. Então, ouça. Né? A gente estava numa era muito da razão, da terceira dimensão, do concreto, e a gente parou de se conectar com essas coisas sutis, com essas coisas da natureza. Então, assim, eu sempre fui meio bruxinha, assim, a minha vida inteira, desde muito nova. Mas por uns 15 anos, Lani, eu me afastei de tudo isso. Parei de olhar cristal, os óleos essenciais, tarô, que eu gostava, achava legal. Parei com tudo, me desconectei totalmente até adoecer, né? Aí eu tive um primeiro episódio, um adoecimento, eu tive uma inflamação no pulmão do nada, né? Que nunca é do nada. E o pulmão é o órgão ligado à tristeza, então ali você já vê que eu estava num processo de muito sofrimento. E a partir dali eu falei, gente, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Aí entrei num burnout por excesso de trabalho, etc, etc. E aí eu falei, cara, eu vou mudar. Aí eu fui fazer um retiro, tem 6 anos isso, fui fazer um retiro em Caraíva, na Bahia, sobre o curso em Milagres. Foi onde eu conheci o curso em Milagres. Olha que maravilhoso, né? Foi lá em 2014, né? Mais ou menos nessa época. 2014
foi um ano de reviravolta na vida de muita gente. Muita gente, 2014 tem A gente tem muito uns anos que são importantes, assim, né? Que mudam um pouco, eu acho que até o fluxo de energia do planeta, né? Esse ano que a gente está vivendo também, com uma certeza é coisa um ano meio que coletiva, né? coletivo, é muito interessante, assim, acontece com muitas Aí você pessoas. foi lá pra Bahia. Fui para um retiro, não conhecia ninguém, nunca tinha viajado sozinha. Deixei meu marido com as minhas filhas, né? Eu falei, eu preciso disso. Aliás, brinco, nem deixei. Mandei minhas filhas para casa da minha irmã, que mora na Bahia, que é essa que comprou o óleo essencial, que não me disse o que é, disse agora. E enquanto eu fiquei lá, foi um feriado inteiro com a Ariana Schlesser, não sei se você conhece. Ai, adoro, Ariana. Era Super com, era com ela, né? O retiro. Então, assim, um retiro maravilhosa. maravilhoso. E onde ali eu já saí transformada. Foi onde eu conheci essa questão do Curso em Milagres, né? Que para quem não conhece, o Curso em Milagres é um livro que foi canalizado ao longo de 7 anos. Ele tem 700 páginas, mais ou menos, desse tamanho. Papel de Bíblia, assim, aquele bem fininho. E ele diz o seguinte, que esse é um livro que é um curso, né? O caminho, curso em milagres. O milagre é quando você deixa de olhar para uma situação com o olho do medo e passa para olhar com o olho do amor. E o medo e o amor não são no sentido do sentimento, mas o medo no sentido de você parar de olhar para as questões do ponto de vista da competição, da escassez, da doença, etc. E passa a olhar pelo lado do amor, que é o lado da cooperação, da conexão, da abundância, né? E aí você começa a ressignificar tudo, assim, então eu tô na rua dirigindo, o cara me fecha e eu fiquei muito nervoso por causa dele. Não, você ficou muito nervoso porque alguma coisa em você não está bem. Ele foi só um gatilho. E aí você começa a olhar assim, não, é verdade, né? Porque se eu tivesse num dia bom, o cara ia me fechar e eu ia continuar a minha vida. E aí você começa a falar assim, é verdade. Ou eu estou triste porque a Lani não fez tal coisa pra mim. Gente, a Lani não tem obrigação comigo. Então eu estou triste porque eu estou dependendo do outro para ser feliz, para me realizar, para etc, etc. E aí você vai ressignificando a forma como você enxerga tudo. Então você imagina, foram 4 dias do curso em Milagres, eu saí de lá bem diferente. Eu lembro que as minhas filhas, que eu não sei se estão aqui na live ainda, mas elas falaram assim, nossa, deu um problema com o voo na volta, tudo errado. Gente, eu tava numa calma, numa paz, que quem me conhece não acreditou. E eu acho que ali eu já saí bem transformada. A Rosali comprou um óleo ela nem tem para que serve, ela quer saber para que serve. Óleo essencial de cascas e folhas de avatim? Folhas da avatim. Olha, serve você... pra quê? Desconheço, mas depois você me manda essa foto para eu pesquisar para vocês. Ainda não é desconhecidos, não. Deve ser. E ó, que eu estudo esse negócio, deve ser bem. Avatim, eu tô achando que é a marca, mas assim, cascas e folhas, Ru, tenho dúvida, hein, se é óleo essencial. Depois você me fala. Casacas e folhas. Cascas e folhas, então, não, mas aí depois você me dá o nome, sabe, o nome certinho, científico? Avatim, eu acho que deve ser a marca. Ah, tá. Deve ser, no mínimo. Precisa ver se não foi essência aí, Rô. Pelo amor de Deus, essência não é óleo essencial. Já vamos fazer uma educação aqui do tema. Confundem bastante. Confunde. É até perigoso. Já pensou você pegar uma essência achando que é óleo? Porque o cheiro é o mesmo, né? Mas qual que é o problema da essência? Ele é o mesmo cheiro e ele é mais barato. Só que ele não produz... Ó, batinha a marca. Ele não produz todo o processo químico que vai até o seu cérebro. Despertar memória olfativa, mexer com os seus hormônios, etc, etc. Então, ele é cheirosinho, mas ele não faz nada na sua vida. Essa é a verdade. Isso, né? Essência, ó, falei, minha filha. Conheço. Então é cheirosinho, tá, Rô? Não tem problema nenhum. Vai ficar cheiroso no seu lugar. Só não pode esperar nada que comprei errado. Comprei errado. Vivendo e aprendendo. Pois é, né? Se liga aí no que a Elô tem para falar, né? Se certifica antes, consulta ela antes para fazer uma compra assertiva. Pronto. Deixa eu perguntar uma curiosidade. Digamos, você tá lá, você vai começar um processo com alguém, aí você tem as suas ferramentas. Eu sei que tem a ver com a intuição, né? Mas pela sua experiência, o que você pensa assim, eu vou usar tal ferramenta com essa pessoa? Como é que funciona?
Então, depende, né? Porque tem processos que são mais estruturados. Então, por exemplo, essa consultoria que eu faço a caleidoscópio, que é para você ver, né, como é que você combina diferentes talentos, paixões tal, e cria um trabalho a partir disso, eu já uso uma ferramenta que é de projeção de imagem. Então, esse eu já sei que quando eu for começar, vai passar por isso. Existe uma mentoria que eu faço que chama Eu Protagonista. Essa é uma mentoria que eu já faço com o jogo do protagonismo, que é o jogo baseado na jornada do herói, onde você aceita um chamado, depois você passa a entender as suas desculpas verdadeiras, você olha para suas sombras, você revisita suas crenças para conseguir colocar em ação aquele projeto que você quer. E quando é mentoria de carreira, eu vou sentindo. Tô sentindo que a pessoa tá presa, tá colocando a culpa nos outros, tá responsabilizando todo mundo, entro com Miracle. Ah, tô sentindo que a pessoa tá com muita dificuldade de trabalhar relacionamento, entro com comunicação não violenta. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente, com o tempo, vai aprendendo, né? É que você tem, não é só assim, tô ouvindo lá a Elô falar isso, agora eu também vou fazer. Não, tem toda uma trajetória, uma experiência, né? Tem. Que tem a ver com essa intuição nossa também. Tem, a gente desenvolve isso, né? A sensibilidade, com certeza a gente tem. Mas a gente tem que ter muita... E tem sessão que eu não uso nada, gente. Jogo nenhum. É conversa estruturada, né? Lógico. Tem um objetivo por trás, mas tem coisa que eu não uso, não é sempre assim, né? Mas quando eu vejo oportunidade, por exemplo, eu gosto muito dos jogos da Renata, né? Do PEG, porque a gente tem muita dificuldade de enxergar nossos pontos fortes, muita dificuldade. A gente foi criado olhando para os nossos defeitos, né? A gente foi criado olhando para aquilo que falta. Então, você tirava 9,5 de português, 5 de matemática, você ia fazer aula particular de matemática. E aí ficava um monte de gente mediana, né? Porque o cara não vai conseguir ser um 10 em matemática se não é a habilidade natural dele. Ele treina para ficar ali na média e não desenvolve aquilo que tem de bom. Então, quando você começa a descobrir as suas forças de caráter, que é o que a psicologia positiva traz, você consegue alavancar os seus objetivos, porque você sabe a sua força. Então, por exemplo, eu faço todo ano um Vision Board, né? Que é aquele mapa dos sonhos. No final do ano eu faço um workshop para planejar o ano que vem, e aí eu faço o Vision Board. E nesse Vision Board, ele tem uma estrutura diferente, né? Que fala desde o que eu quero, que é o tradicional, até as coisas que me sustentam. E aí entra uma nuvem de palavras. Então, todo final do ano eu peço feedback para as pessoas que eu conheço, que eu confio, que conhecem o meu trabalho. E a partir daí eu crio uma nuvem de palavras. Quando eu bato essa nuvem de palavras com as forças de caráter, com meus pontos fortes, Lani, é impressionante o quanto ela se reflete, né? Você faz isso para você ou você lança um programa que também as pessoas vão Não, eu faço, isso faz parte de um projeto. Então, todo ano eu faço isso. Eu chamo workshop, cada ano muda o nome, mas esse ano vai ser 2022 pode chegar. Então, a gente faz um trabalho grande de entender o ano que passou, de construir metas que não é lista de desejo, é meta-meta. E aí tem 2 bônus que eu dou. Um deles é a construção de um vision board, e aí eu explico passo a passo como eu faço, como eu peço os feedbacks, como eu ponho nuvem de palavras. E o outro que eu faço, esse ano começou, né? Que é o planejamento com base na Lua, chama A Lua e Eu. Por quê? Porque a gente tem uma influência gigante da Lua na nossa vida, e a gente pode usar isso a serviço do nosso planejamento. Sou muito lunática, mas eu não utilizo essa, sabe, essa essência, assim. E é impressionante. O quanto você vai olhando as suas... Porque aí você vai olhando a sua meta o mês inteiro. Você tem uma semana que é aquilo que você quer iniciar. Tem uma semana que é aquilo que você quer dar gás. Tem outra semana que é para você sentir como é que as coisas estão andando, o que faz sentido, o que não faz sentido. E a última, que é a minguante, é aquela que você tem que abrir espaço porque não te serve mais. Pegar os aprendizados das primeiras fases e abrir espaço porque tem. Então tem um roteirinho, né? Tem um plannerzinho que eu crio e aí a pessoa vai preenchendo de acordo com as fases da Lua e etc. E é muito legal. Porque quando você começa a sentir essa energia, você começa a gente tá numa lua cheia agora, né? Que é a super lua, inclusive. É uma lua que te deixa mais emocional, que te deixa mais sensível, né? Então, assim, hoje eu fiquei muito emocionada com várias coisas que aconteceram, que não é uma coisa que acontece todo dia na minha vida, entendeu? Mas quando você tá com esse efeito, você nem sabe por que tá acontecendo isso, e tá acontecendo isso. A Rô falou que ela também faz o Vision Board. Rosalie, além de minha irmã querida, ela é minha maior fã,
Todos os projetos que eu lanço, ela é a primeira a aderir, tá sempre junto, tá sempre dentro. E com certeza, ela faz o Vision Board dela há 2 anos, que é o tempo que eu tenho esse projeto, né? Esse está sendo o 3º ano, onde faz bonitinho, todo mundo faz legal aqui. Enfim. Olhando aqui pro relógio, eu acho incrível. Eu tenho impressão que as lives, quando elas começam, só dura 10 minutos. E quando a gente vê, ó, já estamos quase 1 hora. É isso aí. 20 e 26, meu Deus do céu. Esse não é o vai... conceito do flow, né, Lani? Isso Tinha que é que ter flow. parte 1 e parte 2, Elô, não tem Quando jeito. você não sente o tempo passar, isso é maravilhoso. E aqui eu só fico pensando assim, porque eu sei que muitas vezes eu tô meio afastada do Facebook, né? Então eu fico mais no Instagram. Eu acho mais. Eu me conecto melhor. Eu também. E aí assim, tem um montão de gente bacana que parece que assim, eles comem da gente, né? Então, a Elô, para te convidar, não é porque eu tava te vendo, não. Eu fui lá procurar. Por onde Foi buscar. O que você tá fazendo? Porque eu não vejo sempre, entendeu? Sim, Então, sim. como que as pessoas se encontram? Você tem só esse perfil? Tem mais um outro perfil? Como é que é? Conta aí pra gente. Elas me encontram por aqui. Tem, o perfil é Eloís Carantino, né? Fantástico os projetos. É minha fã, graças a Deus. Sempre me apoia e faz, né? Eu adoro o cliente assim, cliente aluno que faz. Porque não adianta assistir a aula e não fazer nada. Ela e a filha dela são um exemplo de execução de projeto, de levar a sério, de continuar a jornada depois e tudo mais. Então me encontra no Eloís Carantino. Quem assistir essa live e depois se interessar em conhecer esse jogo que a gente está lançando, que vai ter turma de facilitadores, pode me procurar lá também no meu Instagram. E Lanes, eu vou te avisar assim que eu abrir a turma piloto, vai ser o máximo você estar lá com a gente. Então, eu já fiquei de olho nesse movimento que você faz final de ano, porque eu amo esse negócio de você abrir ciclo, fechar ciclo. E você sabe que eu não faço nem em dezembro, né? Eu faço final de novembro, justamente para não cair nessa lista eterna de boas intenções que não leva a lugar nenhum. Isso é muito então, importante. Esse ano... Coisa de você se conectar com os elementos, né? Água, fogo, ar. Aliás, Lani, depois de encerrar essa live, você precisa me contar tudo sobre esse projeto seu e da Rafa, que eu já sou apaixonada por ele, hein? Deixa eu ver outra coisa. Tem mais outra coisa que você tem algum protótipo desse projeto novo seu? Qual que é o nome mesmo? Ainda ele está em lançamento, mas ele é um jogo que é uma jornada de consciência. É uma jornada de evolução da consciência. Mas então, gente, já? está... Pode revelar? Ainda não, ainda está na fase da surpresa, mas assim, assim que puder, vou te contar, vou te convidar, vai ser o máximo você fazer parte da turma piloto, porque a gente está buscando, a gente vai convidar algumas pessoas, justamente pessoas que já são facilitadores, e aí tanto de desenvolvimento humano como de terapias, né, holísticas, etc., porque a gente vai entrar com outras questões também. E a gente quer fazer um grupo bem especial, que é o grupo que vai ajudar a gente a disseminar essa mensagem para o mundo. Eu acho que a gente precisa ter presença nessa vida, a gente precisa ter consciência e a gente precisa levar a nossa voz para o mundo. E esse jogo ele foi criado para ajudar a gente a vencer os nossos medos, ouvir o nosso coração, né? E poder expressar aquilo que a gente tem de melhor. Cada um de nós tem muita contribuição para o mundo. Pode ajudar muitas pessoas de formas diferentes. Então, o nosso objetivo com esse jogo é trazer clareza sobre os nossos medos para que a gente possa ouvir cada vez mais a nossa alma, a nossa essência. Isso é tão importante que você falando aí, eu pensando assim. Algumas pessoas questionam, né? Falam assim, Lânia, nossa, você tem uma ferramenta tão bacana, por que você não investe nisso e transforma assim, tipo, sabe, a galinha dos ovos de ouro, sabe? Assim, com esse tom meio que comercial, né? De explorar mesmo. E aí eu falo, gente, eu acho que o que importa é você estar no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, sabe? Eu não quero que a ferramenta ela caia nas mãos de qualquer pessoa. Que não vai tem que ser criterioso. Tem que ser criterioso. Sabe? Então, assim, que seja um trabalho... Mas, Lani, mesmo assim, já foram 21 turmas, né? Acho que você já está num caminho de expansão aí, com certeza. Mais de 200 pessoas. Mais de 200, maravilhoso, maravilhoso. Que bacana. Que tem o Florescer, que
usa o Florescer, que se engaja, que sabe, assim, mais de 80 profissionais certificados, né? Não, projeto lindo, está de parabéns. Lindo mesmo. E assim, que seja um trabalho de formiguinha, sabe? Isso. Mas as pessoas, elas abracem, né? E se conectem com a essência. Porque É eu isso acho que mesmo. isso funciona. Não vale a pena, né? Não basta só você se encher de ferramentas, né? Você vê que hoje as pessoas, elas querem sempre, né? Muita ferramenta e não dá conta, né? Ficar perdida, não saber o que, não ter esse feeling, não ter essa expertise do que vai usar, né? Não tem um know-how. E até Então, quando vai usar e quando não vai usar. Eu sempre falo isso, eu sou muito fã de ferramenta, de jogos, né, de autoconhecimento, trabalho com eles, mas assim, gente, não é panaceia, né? Não é solução para todas as questões. Tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente faz, tem que ter domínio daquilo que a gente está fazendo, porque a gente está mexendo com vida, né? As pessoas, quando vêm pra gente, elas vêm com uma expectativa de curar alguma coisa que está doendo. Então, se a gente não for responsável, o que você está fazendo, né? Você está piorando, às vezes, uma situação se você não tem condição de lidar com aquilo. Então, eu sou muito preocupada, assim, e a Cláudia, a gente está muito cuidando de quem vai fazer parte da formação, exatamente para a gente capacitar pessoas que já têm habilidades, né? Que já conhecem a Cláudia, desenvolvimento. você fala, é a Cláudia Vaciloto, A não? Vaciloto, a Vaciloto. Ah, que legal! Nossa, que sinergia! Vaciloto, além de tudo, ela é minha amiga há 20 anos, né? A gente trabalhou juntas em duas Só empresas, e amiga da mesmo. vida, amiga irmã, e a gente tinha esse projeto de juntas, né? Fazer esse projeto. E aí, quando eu saí pro sabático, ela falou, Lô, ela me chama de Lolozinha, né? Ela falou, Lolozinha, quando você voltar, a gente vai começar. Fizemos uma reunião em casa, e a partir daí a pandemia chegou, e o jogo foi nascendo de um jeito lindo, de um jeito muito poderoso. E acho que ele veio na hora que a gente precisava mesmo, expandir nossa consciência. Esse é o nome do jogo. Não o nome do jogo de verdade, mas é o nome do. É o nome Eu tô nessa lista, viu? do Não processo, sei se eu com tô, não. certeza. A primeira eu sei que não é, né? Deve ter já bastante gente aí nessa fila, mas. Mas com Adoro. certeza você é uma pessoa que seria muito bem-vinda na turma piloto, com certeza. Você tem muita experiência, eu gosto muito do seu trabalho, acho um trabalho muito sério. E sei que você faria um excelente uso desse conteúdo todo. Então, a gente vai conversar, com certeza. Por meio do amor, não tem como, assim, sabe? É incrível. Gente, estou muito feliz com o nosso bate-papo. Também. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Né? Eu sei que esse horário tem muita live. Nossa, aqui tá entrando 850 lives simultâneas, né, gente? Então, quem pôde estar aqui com a gente, um momento que seja, ou vai assistir depois na reprise, obrigada, né, por nos prestigiar aí, e tomara que esse conteúdo faça sentido para você, te ajude aí nos seus desafios e traga aí uma nova perspectiva sobre essas ferramentas que são maravilhosas, seríssimas e maravilhosas. Busquem beber da fonte, né? Vai lá no perfil da Ilô e se abastece com todos os conteúdos que ela tem. E é isso. Fica gravado aí. Que eu acho de que vai cair. O Instagram não aguenta, né? Ele já derruba a gente. Mas é isso, Lani, querida, super obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. E quem perdeu, assiste na reprise e me procura a Lani, que também tem projetos lindos. Né? Quem veio através do meu perfil, recomendo que siga a Lani. E quem veio da Lani e quiser se interessar pelo meu trabalho, pode me seguir também. Tá, joia. Grande beijo, boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau.